que é ser psicanalista? O que é ser psicanalista? Olha, é uma pergunta difícil de se responder. Bom, tem vários motivos por que você pode buscar um psicanalista, né? Você pode você pode procurar o psicanalista para tratar ou investigar alguma patologia, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Eu tenho muita ansiedade, eu trato com Rivotril. Verdade. Verdade. Tô usando. É uma forma. Mas psicanálise me pouparia de me medicar, né? Possivelmente. Possivelmente. Uma análise bem feita, possivelmente. E quando você faz análise, é mais... Porque tem muito cliente que chega lá, paciente, né? Cliente não. Paciente que chega lá falando mais dos outros do que dele mesmo, né? O problema normalmente está no outro, né? Nunca está em você. Ah, sim. Mas daí o psicanalista, ele é apto para escutar, né? E a gente consegue entender que ao falar do outro, ele está falando, na verdade, de si. Então, com essa escuta assim, qualificada do analista, ele vai conseguir ouvir e entender a respeito de que aquela pessoa está falando, quando ela está falando do outro, o que ela está falando do outro que tem a ver com ela. Entendi. No cinema e nas chacotas, sempre eu falo assim que o analista vai chegar na resolução que o problema é os seus pais, né? Na infância, sua mãe, seus pais, assim. E isso tem um fundo de razão. Os pais normalmente têm responsabilidade nos problemas que você enfrenta depois de adulto, é trauma de criança, isso a gente carrega mesmo? Sim, faz muito sentido. Faz muito sentido porque quando a criança ela vem ao mundo, nos primeiros meses, né, de vida, até nos primeiros anos, ele depende muito dos pais, né, desse ambiente, para que ele possa se formar, especialmente da mãe, para que ele possa ser formado psiquicamente. Porque vem o corpinho dele ali, tudo, mas tem o psiquismo dele que precisa ser formado. E quem dá esse suporte para que esse psiquismo seja formado nos primeiros meses de vida é a mãe, que é uma mãe continente, uma mãe que tem que desempenhar ali aquela função, a função dela, que é ajudar, auxiliar esse bebê passar por essas fases iniciais, né, que são bem primitivas, da melhor forma possível, para que ele vá crescendo e amadurecendo psiquicamente, e assim vai. Isso acontece enquanto bebê, na primeira infância, na adolescência. Os pais, eles são sempre aqueles que vão estar ali, dando aquele suporte, né? Entendi. A Sandra Almeida, ela tem um livro, gente. Acabou de lançar, chama Freud, Como Meu Filho Vai Ser Quando Crescer. Tá aqui. Foi? Sandra, do que trata esse livro? Um apoio psicoanalítico para ajudar pais a educarem para a vida. O que é educar para a vida? Então, educar para a vida, o que eu quis dizer com educar para a vida é que a gente observa, né, que a vida ela está sempre em movimento, ela não é estática, sempre com muitas mudanças, especialmente na atualidade, né, o mundo gira muito rapidamente e é muito difícil não só para adolescentes e crianças, até mesmo para adultos, acompanhar toda essa evolução e essa mudança. Às vezes a gente nem assimilou ainda uma determinada mudança, por exemplo, com a internet, com os aparelhos de telefone celular, e já está vindo uma outra novidade, né? Então, a minha proposta é que ajudar os pais a educarem essas crianças para que elas sejam fortalecidas psiquicamente, né? Quando eu falo do psiquismo, eu estou falando das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e que vão gerar os comportamentos, claro. E se elas estiverem fortes, fortalecidas, elas conseguem lidar com tudo isso de forma mais sadia, de forma mais harmônica, né? Sem tanto sofrimento. O que o pai pode fazer de errado na criação do filho, assim, que você sabe que vai afetar, assim... O pai, especificamente? Não, os pais, né? Não vamos jogar toda a carga nos homens aqui. Mas, assim, que você vê, assim, que você acha que é errado na criação do filho, assim, que você vê pais fazendo?
Bom, eu não gosto assim de ir muito para esse lado Pra falar que é errado, né? de julgar se é certo ou se é errado, né? Mas o fato é que o pai, tanto o pai quanto a mãe, eles têm funções específicas diante dessa criança, né? Então, eu acho importante que eles tenham consciência de qual é a função de cada um deles, porque muitas vezes o que acontece, Ed, os pais, eles confundem as funções parentais com papéis e com responsabilidades diante dessa criança. Então, qual é a função da mãe? A função da mãe é ser esse continente para a criança, ou seja, acolher, os cuidados iniciais com esse bebê, promover rotina, alimentar, limpar. Bom, isso tradicionalmente, tá? Eu estou falando de forma geral, porque tem várias coisas que podem acontecer. E a função do pai, num primeiro momento, a função paterna, é dar apoio para essa mãe, para que ela possa cumprir a função dela, né? E, num segundo momento, o pai vai entrando ali, fazendo uma triangulação com essa criança, e é a partir do pai que a criança vai perceber e entender que existe o outro, que ele não é o único, ele e a mãe dele que estão juntos, né, em simbiose. Mas esse primeiro papel não pode ser feito pelo pai? Tem que ser a mãe? Por questão genética, por questão que ela que estava em contato físico, pele, sei lá, é isso? Pode ser feito, né? Porque no caso, vamos pensar um caso de falecimento, a mãe morre no parto, qual seria o futuro dessa criança se ela não pudesse sobreviver sem essa mãe, né? Mas a função que esse pai vai fazer, ou quem vai cuidar dessa criança, é a mesma que a mãe faria. Entendi.